Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que vocês vão? Espero que estejam bem. Espero que esteja tudo certo com você e com a sua família. Bem, vamos continuar agora o nosso estudo aqui em Eletrônica 2, né? Nós hoje vamos entrar num novo tópico. E esse novo tópico é o tópico de filtros, certo? Em particular, se a gente está estudando filtros na disciplina de Eletrônica 2, né? A gente está mais interessado em filtros ativos, certo? Vejam, no curso de eletrônica existem outras disciplinas cujo interesse primário é a descrição de filtros. Essas disciplinas tratam do estudo de filtros muito mais a fundo, né? Da questão da estabilidade, do lugar das raízes desses filtros, da sua resposta em frequência e a diferença entre as diferentes topologias de filtros e diferentes polinômios que podem ser usados nesses filtros. Este não é o interesse da disciplina de Eletrônica 2. Em Eletrônica 2, o que a gente quer é dar a vocês um ferramental, um conjunto de circuitos que são capazes de implementar estas funções de transferência. Isso é, a gente sabe que filtros nós podemos ter várias topologias, né? Nós podemos ter o passa alta, o passa baixa, o rejeita faixa, né? O passa faixa e por aí vai. Existe uma série de topologias e a gente também tem diversos tipos de filtros, né? Então a gente tem o filtro de Butterworth, por exemplo, o filtro de Chebyshev, Chebyshev em particular tem tipo 1, tipo 2, a gente tem os filtros de Bessel, a gente tem os filtros elípticos. E cada um desses filtros vai ter uma característica diferente, né? Uma resposta em frequência que depende do lugar das raízes de cada um desses filtros. O objetivo da nossa disciplina não é a caracterização desses filtros e o estudo do lugar das raízes e da resposta de frequência. Pelo contrário, o nosso objetivo é dizer qual é o circuito que vai, de fato, implementar estas respostas. Bem, mas tendo dito isso, a gente vai precisar dar uma olhada em algumas dessas respostas, né? A gente vai olhar em particular a resposta de Butterworth e Chebyshev do tipo 1 para a gente contextualizar a relação entre o lugar das raízes e os circuitos que a gente vai criar, certo? Então, só para a gente relembrar, a gente vai analisar um filtro, né, através da relação que a gente chama de função de transferência. Então, essa função de transferência, T de S, ela será expressa pela relação, né, entre o sinal de entrada e o sinal de saída, né, particularmente o sinal de saída dividido pelo sinal de entrada. Só que se dentro desse filtro eu tenho elementos armazenadores de energia, isso é, capacitores e indutores, ou quaisquer elementos que possuem a propriedade da capacitância ou a propriedade da indutância, então aqui a gente pode também estar utilizando capacitâncias e indutâncias parasitas, né, mas quando a gente tem esse tipo de relação do campo elétrico ou do campo magnético sendo acumulado em algum ponto do circuito, propositalmente ou não, a gente vai ter uma resposta que depende da frequência. Então a gente vai poder dizer que esta relação aqui depende da frequência. E, portanto, simplificando essa relação, nós vamos poder expressar essa relação como uma razão entre dois polinômios, que nós vamos chamar de n de S e d de S. E a depender da rede de dispositivos aqui, eletrônicos, que você tem dentro aqui desse quadripolo, você pode ter ordens diferentes para n de S e d de S. As raízes de n de S nós vamos chamar de zeros de transmissão. E as raízes de d de S nós vamos chamar de polos, né? Polos da função de transferência. Beleza. Então, o lugar dos zeros e o lugar dos polos é extremamente importante para determinar critérios de estabilidade da função de transferência e também qual é a forma dessa função de transferência, né? Então, especificamente, os polos da função de transferência
irão dar os critérios de estabilidade. Mas mais do que isso, estabilidade e também realizabilidade. O que é realizabilidade, certo? Não é só porque existe um polinômio d de S que isso significa que existirá um circuito capaz de criar esse polinômio d de S. Então aqui existe uma diferença importante. Eu posso escrever qualquer função t de S que eu quiser, né? O papel aceita tudo. Eu posso escrever, por exemplo, t de S igual a x ao cubo sobre x ao quadrado mais 1. Beleza, essa é uma função de transferência, correto? Correto, mas não existe circuito linear capaz de fazer essa função. Por quê? Porque a ordem do meu polinômio do numerador n de S é maior do que a ordem do meu denominador. Então isso não pode acontecer para um circuito realizável. Então essa é a primeira coisa. A segunda, que diz respeito à estabilidade, é como podem existir, quais são os polos que são aceitáveis, né, dentro do meu lugar das raízes. Então os meus polos eles só podem ter duas formas. Forma 1, ser um valor real negativo. Ou 2, esses meus polos podem formar pares conjugados. Nosso interesse nessa disciplina não é, certo, entrar nas razões pelas quais essas são as únicas possibilidades. A gente até comentou brevemente, né, na questão de estabilidade no assunto de realimentação, mas aqui o nosso interesse é meramente ter esses valores aqui como premissas. Essas mesmas premissas vão ser sustentadas para os zeros, certo? Os zeros, eles só podem ser reais, só que no caso os zeros poderão ser positivos, né? Então os meus zeros terão de ser reais ou 2 pares conjugados. Isso é importante porque esses polinômios aqui não podem ter coeficientes imaginários. Então, se todos os números, se todos os zeros ou polos são reais ou pares conjugados, a gente evita a existência de coeficientes imaginários nos polinômios, certo? Então, os polos terão de ser reais e negativos ou formar pares conjugados. Aqui existe ainda uma especificidade, né? A parte real dos pares conjugados, né, se a gente descreve o polo, né, a frequência do polo como o sigma p mais um j ômega p, essa parte real, sigma p, tem que ser também negativa, certo? Já para os zeros, essa necessidade ela não existe. Beleza. Então, ok. Essas são as topologias básicas, né, ideais de filtros. Então a gente já conhece, isso aqui não é novo para ninguém. Filtro passa baixa, filtro passa alta, filtro passa banda e filtro rejeita a banda, né, ou band stop. Beleza. Só que a gente vê essas formas, né, em todo lugar, isso é muito comum, a gente sempre vê. Só que a gente precisa lembrar o seguinte, em eletrônica, nós estamos trabalhando com sistemas que são invariantes no tempo, né, e que são sistemas lineares. Claro, o transistor ele não é linear, né? O transistor, pelo contrário, ele é fortemente não linear. No entanto, a gente trabalha com o resistor na sua forma ativa, né? O transistor na sua região ativa, ou seja, numa região linearizada, né? A mesma coisa quando a gente trabalha com amplificadores operacionais, né? Então, amplificadores operacionais têm uma função, né, de transferência que é extremamente linear. Quando a gente cria circuitos, por exemplo, com a realimentação, né, de certos elementos, RC, por exemplo, esse cara daqui já vai ser um filtro, todos os elementos aqui são lineares, né? E, portanto, e também invariantes no tempo. Então, portanto, o nosso sistema será linear e invariante no tempo. Para funções desse tipo, nós não conseguimos criar estas derivadas, certo? Para que a gente tenha essas descontinuidades, nós precisaríamos ter a derivada da função de transferência com relação à frequência infinita, para que a gente tivesse essa queda aqui. Não só a queda, né, mas também para que a gente tivesse essas transições aqui.
ainda que fosse uma transição assim, eu teria que ter uma descontinuidade, né, nesse ponto. Então, isso eu não consigo fazer com sistemas lineares invariantes no tempo. Qual é a solução que nós vamos ter para isso? Nós vamos usar funções que aproximam essa resposta. Então, vamos dar um zoom aqui nesse filtro passa-baixa, porque a gente vai tirar nossas conclusões a partir do filtro passa-baixa. Então, qual será uma função que consegue aproximar de maneira satisfatória esta resposta? Então, a gente vai ter uma resposta que, idealmente, começa aqui em 1, né? Lembre-se que essa resposta aqui está normalizada, certo? Então, a nossa frequência de corte vai ser ℏp, mas aqui esse 1 é o meu ganho CC. Tá? Então, na minha frequência é 0, o meu ganho é 1, esse ganho total, e ela começa a decrescer lentamente até cruzar um certo limite arbitrário e depois ela continua caindo, né, até assintoticamente atingir o zero no infinito. Então, essa é uma das possíveis formas, tá? Em que ele vai caindo monotonicamente, ou seja, a minha derivada é sempre negativa, né? E ela cruza um certo ponto arbitrário, e eu vou separar essas duas regiões. Vou dizer que acima deste ponto arbitrário, eu considero que a minha função está passando o meu sinal, e além dessa função, além desse ponto, eu considero que a minha função está rejeitando o sinal, e daí eu vou definir passa-banda e a banda de passagem e a banda de rejeição. Ok, existem formas mais inteligentes da gente conseguir definir, né, essas funções, essas regiões, e a gente vai apresentar essas formas agora. Mas já para vocês terem uma ideia, essa função ela não precisa ser monotônica, né? Ela não precisa só cair, ela pode também fazer certas oscilações em torno da banda de passagem e aí depois cair com mais força. Aliás, meu desenho não foi muito bom, né? Ela pode fazer essas oscilações, aqui vai ficar o último pico, né? E no final ela cruza também o mesmo ponto. Agora ficou melhor, certo? Passando por esse ponto arbitrário que a gente definiu como o divisor, né, entre a banda de passagem e a banda rejeitada, certo? O que mais que a gente pode falar? Então, os polos, o lugar dos polos é o que vai definir esse comportamento. Se a minha função será mais ondulada ou se a minha função será mais monotônica, né? Se a minha função será menos ondulada. E, naturalmente, isso vai fazer diferença na derivada da função em torno do ponto em que eu estou dividindo, né, o que eu chamo de banda de passagem de banda de corte ou banda rejeitada. Essa derivada em torno desse ponto aqui é de interesse, né, para o projetista do filtro, porque quanto mais íngreme é esta derivada, mais isoladas estarão a banda de passagem e a banda de corte. Então, quanto mais íngreme, melhor. Contudo, esta ondulação aqui pode ser muito prejudicial para a sua aplicação. Existem aplicações em que essa ondulação aqui vai destruir o seu sinal. Uma delas, por exemplo, é áudio. Por que essa aplicação de ondulação para o áudio é ruim, né? Porque o timbre dos instrumentos e dos sons depende da relação entre os ganhos nas frequências. Então, se o meu ganho na frequência ele varia, eu estou tendo problemas aqui na equalização do som. Por exemplo, essa frequência aqui vai ficar prejudicada, né? Ela vai ser muito atenuada em comparação a essa frequência aqui que vai ser amplificada. Então, no áudio, certas bandas de frequência irão ser mais favorecidas que outras. Isso pode destruir o seu áudio, certo? Mas se o seu sinal for digital, por exemplo, essas ondulações aqui podem não ser problemáticas. Pode ser mais interessante que você corte o filtro, a passa-banda, a banda de passagem da banda rejeitada, por exemplo, para você rejeitar uma rádio aqui ao lado. Então, se a sua aplicação é uma rádio digital, por exemplo, talvez o corte mais íngreme seja mais importante, tá? Os dois tipos de filtros que nós vamos observar, né, nessa disciplina
Um deles é o filtro que dá a máxima planura. O que é máxima planura? A resposta desse filtro é maximamente plana. Ele tem a menor ondulação. Ou seja, as frequências elas são equalizadas, elas são amplificadas, vamos dizer assim, ou filtradas, com o mesmo ganho ao longo de toda a banda, ou pelo menos com o menor desvio possível. A esse filtro de máxima planura, a gente dá o nome de filtro de Butterworth. Já o filtro que possui o corte mais íngreme na ponta e a maior derivada aqui, a gente vai chamar de filtro de Chebyshev. Ele é um russo, o nome dele se escreve com T, mas em português a gente convencionou a não colocar o T e chamar de Chebyshev. Ele vai ter a máxima derivada na transição. É claro que a gente pode ter filtros que possuem um intermediário entre os dois, certo? Então existem outros filtros, tá? E o Chebyshev tipo 1 é esse cuja ondulação está na banda de passagem. O Chebyshev tipo 2 é aquele que é mais plano na banda de passagem e a ondulação acontece na banda rejeitada, certo? Então esse aqui seria um formato mais parecido com o Chebyshev tipo 2. Essa onda vermelha é o Chebyshev tipo 1. Nessa disciplina, aqui a gente vai visualizar só esses dois, mas lembrando que não é o grande objetivo da nossa disciplina o estudo desses dois filtros, né? A gente só vai vê-los de passagem, tá? Quando a gente estuda os filtros, nós não precisamos estudar todos os, digamos assim, a gente não precisa verificar as topologias do tipo passa baixa, passa alta, né? Esse cara daqui seria passa banda e esse cara daqui seria rejeita banda. Por quê? No tipo de filtro que a gente constrói, os polos vão determinar a estabilidade, né, e vão determinar as derivadas, mas o que vai determinar a forma do filtro, né, se ele é passa baixa ou passa alta ou rejeita faixa ou passa faixa, esse é passa faixa, vai ser o lugar dos zeros, certo? E a gente vai ver isso já já. Ok, mas vamos continuar aqui. Deixa eu só dar um menos aqui e vamos continuar. Então, relembrando, né, os polos vão definir como é que é essa resposta e os zeros é que vão definir a topologia do filtro. Se ele é passa baixa, passa alta, rejeita faixa, e aí a gente tem várias topologias diferentes. Beleza. Uma forma mais inteligente, mais interessante, né, da gente fazer essa análise, lembrando que, só um detalhe, um adendo, essas figuras aqui são as figuras do livro, tá? Esses PDFs são distribuídos, né, gratuitamente pela Oxford, certo? Para que os professores usem. Então eu estou usando o da 6ª edição, mas as figuras são praticamente as mesmas, né, da 5ª e também da 8ª, que é a mais recente, certo? A 5ª é a que nós adotamos porque são as que nós temos disponíveis lá na biblioteca da nossa universidade. Mas agora remoto isso não quer dizer mais nada, né? Livro físico não quer dizer mais nada. Mas as figuras são as mesmas, certo? Então vocês podem acompanhar pelas figuras aí do livro que vocês têm acesso, ok? Então, como a gente não tem mais uma transição rígida, não faz mais sentido falar na banda de passagem e a banda rejeitada tocando uma outra. Isso não vai acontecer, né? Então, no ideal, o que a gente teria? A gente teria algo do tipo, né, uma função que corta cirurgicamente a banda de passagem e a banda rejeitada, né? E aí, obviamente, a banda de passagem e a banda rejeitada tocam uma a outra. Isso não é possível de ser realizado, né, em circuitos lineares. A gente consegue realizar esse tipo de coisa em filtros digitais. Por quê? Porque para filtros digitais a gente consegue ter descontinuidades. Ou melhor dizendo, no filtro digital tudo é descontínuo, uma vez que
os sinais são quantizados, né? São quantificados. Né? Então, eles são amostrados no tempo, então todos os sinais digitais são descontínuos por natureza. E aí, nos filtros digitais, a gente consegue implementar esse tipo de função com técnicas especiais, que obviamente não dizem respeito à disciplina de eletrônica analógica, ok? Mas na eletrônica analógica nós conseguimos fazer algo desse tipo, que vocês estão vendo aqui nessa imagem. Então vai existir uma certa ondulação no início dessa função. Depois ela vai cair no que a gente vai chamar agora de banda de transição. Certo? Banda de transição, ou seja, eu estou num ponto intermediário entre o que eu considero como banda de passagem e o que eu considero como banda rejeitada. Então agora eu vou definir dois limites para esses ganhos. Existirá uma atenuação máxima para a minha banda de passagem. Como a gente sabe que a banda de passagem vai sofrer uma certa ondulação, então eu sei que existirão pontos na minha banda de passagem que irão sofrer atenuações. Né? Então eu defino qual é a minha atenuação máxima tolerável dentro da banda de passagem. E defino também essa minha banda de passagem e a frequência ômega-p, que é o limite para essa banda de passagem. Abaixo da minha banda, da minha frequência ômega-p, ou seja, dentro da minha banda de passagem, a minha atenuação tem que ser sempre menor do que a atenuação máxima. Certo? Eu defino a atenuação como 1 sobre o ganho. Então eu posso dizer que existirá um ganho que depende da minha frequência ômega, né? A minha atenuação é 1 sobre esse ganho. Ou seja, se o meu ganho é de 10, ou melhor, ganho 10 não, vamos dizer que meu ganho é 0,1. Então a minha atenuação é 10. Né? Eu atenuei em 10 vezes. E o normal é a gente expressar essa atenuação como 20 log dessa quantidade. Então a minha atenuação da frequência, função da frequência vai ser 20 log de 1 sobre G de ômega, né? Ou seja, a minha atenuação de ômega, posso inverter isso aqui, vai ser menos 20 log do ganho. Certo? Esse ganho aqui é simplesmente a minha função de transferência t de ômega. Ok? Então, menos 20 log de t será a minha atenuação. Então, existirá uma atenuação máxima suportável dentro da banda de passagem. Beleza. Já para a banda rejeitada é o contrário. Eu preciso de uma atenuação mínima. Por quê? Porque a banda rejeitada, naturalmente, eu quero que o ganho seja muito pequeno. Eu quero que ela seja rejeitada, né? Então, eu tenho um valor de atenuação mínima. Então, quais são os valores típicos, por exemplo? A minha atenuação máxima eu posso dizer que eu quero que seja 0,5 decibéis, ou seja, eu quero que essa ondulação aqui não ultrapasse 0,5 decibéis. E a minha atenuação mínima na banda rejeitada seja de 30 decibéis, por exemplo. Certo? Então, ou seja, eu quero que o meu sinal seja pouco distorcido, mas seja fortemente atenuado na banda de passagem. Então, com essas quantidades, né, eu consigo definir qual será a forma dessa função. Né? É claro que eu ainda preciso de uma forma matemática, uma descrição matemática do módulo de t, mas ela vai depender das diferentes topologias, né? Se ele é Butterworth, se ele é Chebyshev, enfim, e as topologias de passa alta e passa baixa, certo? Então, aqui, em vez de termos uma frequência de corte ômega p, a gente tem agora duas frequências de corte, ômega p e ômega s. Ou melhor, duas frequências de corte não, a gente tem uma frequência de corte, né, que é ômega p, mas tem também uma frequência ômega s que define o início da banda rejeitada. Certo? Esses ômega L1 e ômega L2
dependem aqui das raízes, a gente não vai prestar atenção neles agora, nesse momento. Beleza. Como é que a gente definiria, então, o filtro passa-banda? Da mesma forma, né? Então, agora a gente vai definir quem é a banda rejeitada inferior e a banda rejeitada superior. Né? A gente define duas bandas rejeitadas. Define novamente uma atenuação mínima na banda rejeitada, que vai ser a mesma para as duas bandas rejeitadas, né? E a gente define uma atenuação máxima para a banda de passagem, também com duas bandas de transição agora. Então, a posição dessas bandas de transição, a largura dessas bandas de transição, vai depender da sua aplicação. Quando essa largura é muito curta, a gente precisa de uma função mais íngreme, por exemplo, né, para ter uma largura menor da banda de transição. E essa derivada vai depender da ordem de D de S. Lembrando que nossa função de transferência é N de S, D de S. Né? Quanto maior é a ordem do polinômio D de S, mais rapidamente essa função cai em torno da banda de passagem. Né? Então, mais estreita será a sua banda de transição e, portanto, mais seletivo é o seu filtro. Então, fazer com que D de S tenha ordem maior, né? Seja um polinômio de grau mais alto, faz com que a minha derivada seja mais íngreme, certo? Seja mais acentuada em torno da banda de passagem. Ok, qual é o custo disso? Como é que a gente faz para aumentar a ordem desse polinômio? A gente insere mais elementos armazenadores de energia. Então, seu filtro para ter ordem maior vai ter que ter mais capacitores e mais indutores. Lembrando que nem sempre quando a gente coloca um capacitor novo, isso automaticamente aumenta a ordem do filtro. Por exemplo, se a gente coloca dois capacitores em paralelo, naturalmente, esse cara daqui não aumenta a ordem de um filtro, né? Porque os dois vão se combinar e se tornarem um único elemento. Esse cara vai ter um equivalente que vai ser um único capacitor. Então a gente tem que adicionar redes que sejam não redutíveis, né? Redes que eu não possa reduzir através de associação de capacitores e indutores, certo? Então redes do tipo T, redes do tipo π, então esse tipo de rede aqui, por exemplo, eu não posso associar. Não há como associar essa rede e reduzi-la de grau 3 para 2. Então uma rede como essa aqui sempre vai gerar um filtro de grau 3, por exemplo, e existe uma série de combinações de redes diferentes que podem ser usadas, né, para esse tipo de situação. Tá? Aliás, aqui, só uma correção, né, existem algumas realimentações que podem fazer isso aqui virar grau 2, né, se eu realimento esse cara assim, por exemplo, né, mas vocês entenderam que a lógica da coisa é que eu tenho que usar redes que não reduzam a minha ordem. Beleza, então a gente vai usar essas definições. Ok. Essas formas dessas funções, como a gente está argumentando, né, vão depender da posição dos zeros. Então, esta função aqui, por exemplo, é a função que descreve esse lugar aqui, né, das raízes. Então a gente vai representar com x os polos e com zeros, né, com letras O, os zeros. Então esta função aqui, por exemplo, define a resposta dada lá na função 16.3, né, ou 12.3 se você estiver olhando na quinta edição. Então essa função aqui, ó, ela é descrita por esta função, por este lugar das raízes, né? E este lugar das raízes aqui define essa função. Mas a gente vai olhar isso com um pouquinho mais de detalhes. Certo? Uma coisa que eu acho que vale a pena a gente perceber aqui, ó, é que todos esses polos e zeros são pares conjugados, né? Então, para cada zero, a gente vai ter um zero correspondente. A gente pode ter um zero na origem, podemos ter polos também nessas retas, né? Então, se você olhar aqui, ó, nós temos um polo
na reta e os outros são pares conjugados, né? Então isso é sem problema algum. E quando a gente não tem um zero, quando há um zero a menos, esse zero vai estar no infinito. Por que isso faz sentido, né? O que são os zeros das funções? Os zeros das funções são as raízes do numerador, né? Tem uma criança acordada de meia-noite. Os zeros das raízes, ou melhor, os zeros de transferência acontecem nas raízes de n de s. Então vamos dizer que d de s tem a ordem 5, como é esse o exemplo aqui. Então se o d de s tem a ordem 5, existirão 5 raízes de d de s. E elas estão aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Por conta do nosso critério de realizabilidade, essas raízes têm que ser ou pares conjugados, ou então serem valores reais. Por conta da estabilidade, todas as partes reais têm que ser negativas, né? Então todos os polos estão à esquerda do plano. Beleza. Todos os critérios estão atendidos aqui. Com relação a n de s, se n de s tem ordem 4, o que acontece? Então, se eu tenho ordem 4, eu terei 4 zeros distribuídos ao longo desse plano. Então, estão aqui 1, 2, 3, 4, formando pares conjugados. Tá? Eu também poderia ter esses zeros em outras partes aqui do plano. Mas, nesse ponto específico, eles resultam naquela função de transferência. Por que eu tenho um quinto polo no infinito? Né? O que isso quer dizer? Se eu tomo o limite de t de s para s tendendo ao infinito, qual vai ser o limite dessa função? Bem, se o meu polinômio d de s tem ordem 5 e o meu polinômio n de s tem ordem 4, eu vou ter aqui uma indeterminação da forma infinito sobre infinito. Né? Porque ele vai ser s a quarta mais blá blá blá, certo? E aqui vai ser s a quinta mais blá blá blá, um monte de coisa. Então, essa determinação aqui, eu vou aplicar L'Hopital. Quando eu aplico o L'Hopital a primeira vez, vai dar aqui 4s ao cubo e aqui vai dar 5s a quarta, mais outros termos. Então, de novo, eu tenho no limite uma indeterminação infinito sobre infinito. Quando eu derivo mais uma vez, o meu polinômio n de s vai se tornar aqui 12s ao quadrado. E o meu polinômio d de s, derivando mais uma vez, se torna 20s ao cubo. E aqui vocês já viram a sequência, o que vai acontecer, né? Esse polinômio aqui, ele vai continuar derivando para 24s. Esse meu polinômio aqui vai derivar para 60s ao quadrado. Quando eu derivo a próxima vez, esse cara daqui dá 24 e esse cara daqui dá 120s. E aqui nós já não temos mais uma indeterminação infinito sobre infinito. Todos os outros termos aqui, esses três pontinhos, vão se apagando ao longo das derivadas, né? Então, eles vão sumindo ao longo das derivadas até que a gente chega nesse ponto. E nesse ponto eu não tenho mais uma indeterminação. Este cara daqui tende a zero. Então, o limite de t de s para s igual a infinito é zero. Ou seja, mesmo quando o meu numerador tem uma ordem inferior ao meu denominador, ainda assim eu vou ter um outro zero aqui. E esse zero está no infinito. O que acontece se por acaso o meu n de s tem ordem 3? Ou seja, duas ordens a menos do que ds, né? O que vai acontecer é que na minha última derivada, deixa eu apagar tudo isso aqui. Na minha última derivada eu vou ter alguma constante dividido por alguma constante s ao quadrado, né? Por quê? Porque ainda faltavam duas derivadas para que o meu denominador chegasse a zero. Então eu tenho aqui um limite que também tende a zero, mas ele tende a zero caindo com segunda ordem. Então eu vou dizer que existem dois zeros no infinito. Certo? Então, se por acaso a minha função de transferência ela tem, vamos colocar 5 polos também, e tem só 3 zeros, vamos colocar eles aqui. Um vai ter que estar na origem, né? E os outros dois fazendo par complexo conjugado. Vamos dizer que a minha função é essa aqui, por exemplo. Então ainda temos 2 zeros que não foram colocados em lugar nenhum. Onde é que eles vão estar? No limite quando o t de s tende a infinito. Quando o s tende a infinito, né? Então eu vou ter aqui
0, aí eu coloco aqui, ó, 0x2, certo? Indicando que eu tenho dois zeros localizados no infinito. Eu posso colocar eles assim, certo? Ou também eu posso colocar 0 com dois pontinhos assim, então significa um zero duplo, tá? É outra forma que a gente pode escrever esse tipo de função. Então sempre que eu tenho n de s faltando zeros, vamos dizer assim, né, entre aspas, faltando zeros, esses zeros estarão no infinito. Inclusive, isso é tão comum que existe um tipo de filtro que é o filtro sem zeros, tá? Que eu acho até que tem alguma figura aqui no livro para isso. Vamos ver, vejamos se não é essa. Essa aqui é aquela lá, né? A do segundo. Pronto. Exatamente, é essa figura. Então, esta resposta aqui, né, é uma resposta que tem a cara do filtro do Chebyshev e ele não tem nenhum zero, tá? Não tem nenhum zero. Todos os zeros estão no infinito, tá? E os meus polos estão aqui distribuídos, né, ao longo do meu plano S, tá? A gente chama esse cara daqui de plano S, ou a gente simplesmente chama ele de lugar das raízes também. Lugar das raízes. Ok? Beleza, porque a gente está desenhando aqui as raízes de n de S e d de S. Ok? Beleza, então aqui é só para a gente relembrar esse assunto, né, que está lá nas disciplinas de controle, e vocês estudam isso com muito mais detalhes do que eu estou colocando aqui para vocês. Bem, a primeira função que para a gente vai ser interessante, a gente chama de filtro de Butterworth. Ok. Então deixa eu abrir aqui uma página nova para a gente... Essa página ficou igual? Isso, era isso que eu queria. E agora eu posso colocar paper background plain. Ok. Então vamos ver o primeiro tipo de filtro, que é o filtro de Butterworth. Como a gente argumentou anteriormente, a função do filtro de Butterworth é garantir a máxima planura. Beleza. A máxima planura de quem? De T de S, né? Claro que quando a gente está pensando na função de transferência em regime permanente, nós estamos pensando no ganho, então é o módulo de T de S, e em regime permanente, T de J ômega. Então a gente vai analisar esse cara daqui em regime permanente, ou seja, a minha frequência vai ser igual a J ômega. Então, beleza, T de J ômega. As funções de Butterworth para filtros passa-baixa normalizados, ou seja, eu estou fazendo com que a minha frequência de corte em ômega p seja igual a 1 radiano por segundo, normalizado, certo? Isso quer dizer normalizado. Vai ser 1 sobre raiz de 1 mais ômega, ômega é a frequência, elevado a 2, n, em que n é a ordem do filtro. Por que isso aqui é importante? Por que isso aqui é relevante? Se você observar e você for derivando essa função aqui, todas essas derivadas serão iguais a zero até a enésima derivada na origem. Ou seja, em ômega igual a zero, a derivada do módulo de T de J ômega em função de ômega é igual a zero. E não só isso, as enésimas derivadas são todas iguais a zero, né? Até n igual à ordem do seu filtro. Então isso é extremamente poderoso. Vamos plotar essas funções aqui para as diferentes ordens, certo? Eu estou usando essa calculadora gráfica, que a gente chama de Desmos, né? Um programa excelente. Eu nem loguei, mas tudo bem. Então vamos lá. Aqui estão as funções, né? Então para a primeira ordem eu tenho 1 sobre raiz de 1 mais x ao quadrado. Então
Onde é que estão aqui as nossas quantidades? 1 é o meu ganho, CC, certo? E 1 no eixo X é a minha frequência. Então aqui eu estou olhando a frequência, 1 é a frequência de corte. Note que na frequência de corte, o meu ganho é exatamente 1 sobre raiz de 2, né? Ou 0,7. Tá aqui no meio desse carinha aqui. E 1 sobre raiz de 2 é aproximadamente 0,707, né? Que quando a gente faz 20 log na base 10, vai dar 3 decibéis, né? Ou melhor, menos 3 decibéis dentro desse ponto aqui. E essa é a nossa definição arbitrária do ponto de corte para o filtro. O que acontece? Essa linha aqui é para a minha função de ordem 1. Beleza. O que acontece quando eu tento plotar aqui ordem 2? Então veja só o que acontece. Essa função azul aqui é a minha resposta de Butterworth para a ordem 2. Ou seja, a derivada dela aqui no centro continua sendo 0, só que agora como eu tenho mais ordens maiores, né, então eu tenho mais derivadas iguais a 0. Então este ponto aqui, essa curva azul, possui a primeira derivada, a segunda e a terceira derivadas iguais a 0 na origem, né? E aí, eventualmente, essa função cai, cruzando exatamente o mesmo ponto, o mesmo 1 sobre raiz de 2 na frequência de corte. Naturalmente, ela cai de maneira mais íngreme. Vocês podem estar também se perguntando por que é que essa função não cai bonitinha, né? Reta, aqui como no diagrama de Bode. E a resposta é porque isso não é um diagrama de Bode, certo? Essa é a função que descreve o ganho linear. Para ser o diagrama de Bode, eu teria que fazer 20 log desse cara aqui, né? Aí esse é o diagrama de Bode e obviamente ele vai plotar aqui abaixo de 0, né? Porque trata-se de outra coisa. E esse cara aqui decresce bem linearmente, bem certinho, tá? Então aqui eu não estou observando o diagrama de Bode, eu estou observando o normal, tá? Deixa eu tirar esse cara, então beleza. E aqui a gente pode ver para as outras ordens. Então, para a ordem 3, ou seja, x a sexta, né, ou ômega a 6, né, que aqui x é ômega, agora ela vai ter 5 derivadas diferentes, iguais a 0, né, na origem. Então, ela é ainda mais plana dentro da banda de passagem, e depois, eventualmente, ela começa a cair. E aqui dá para ver que quanto maior é a ordem, mais derivadas iguais a 0 eu tenho, mais plana é essa minha resposta e mais íngreme é a minha queda em torno do ponto de frequência de corte. E aqui a gente pode ver o que vai acontecer quando a gente visualiza essas funções aqui no diagrama de Bode. Eu deveria ter colocado elas aqui. Então 20 log, 20 log, fechar aqui. Esse x maior que 0 é só um intervalo, tá? Então, só para não ficar muita coisa na tela, aí confunde. 20 log. Beleza. Então, estas aqui são as respostas em frequência no diagrama de Bode. Então, veja aqui, novamente, né? A minha frequência de corte é 1. E agora vai ficar melhor. Veja só, na frequência de corte eu tenho menos 3 decibéis de ganho, e quanto maior é a ordem, mais plana é essa função. Vamos avacalhar aqui e botar, sei lá, ordem 30, 60. Então veja só, olha o que acontece, a minha curva vai se aproximando, né? Vai se aproximando do ideal, do filtro ideal. Vamos colocar uma coisa gigantesca, 600. Olha só, quando a gente põe ordem 300, a gente tem praticamente o filtro ideal. Mas veja aqui, naturalmente esse filtro, né, não vai ser ideal coisa nenhuma. Se a gente aproxima, a gente começa a ver aqui, né, que existirá sim uma função derivável em torno desse ponto. A gente não tem descontinuidade. Mas, dependendo da sua necessidade, você pode fazer com que essa função seja tão boa quanto você queira, ou tão íngreme quanto você queira. Isso só vai depender de como você deseja projetar o seu filtro. Obviamente, se você quer ter um filtro de ordem 300, você tem que ter 300 elementos armazenadores de energia, o que vai te dar vários outros problemas, tá? Em termos de construir esse filtro. Mas aqui é só uma dedução matemática, vamos dizer assim, né? Só para a gente entender esses pontos.
Ok, então como é que se comporta essa função, né, quando a gente observa os polinômios, tá? Então vamos pensar aqui nessa função. O que são os polinômios de Butterworth? Os polinômios de Butterworth são os candidatos a D de S. A gente já definiu que o meu T de S, né, pode ser descrito por N de S sobre D de S. Bem, quando a gente tira o módulo de T de J ômega, esse cara daqui naturalmente será o módulo de N de S dividido pelo módulo de D, aliás, S não, J ômega, né? Eu estou aqui olhando para regime permanente senoidal. Então, N de J ômega. Se eu quero, por enquanto a gente está supondo que o meu filtro é passa baixa, né? Então, esse meu módulo de N de J ômega vai ser uma constante aqui. Vai ser um A0 qualquer, uma constante. Sobre o módulo de D de J ômega. Então, eu preciso que o módulo de D de J ômega, de alguma forma, resulte numa função como aquela. E aí existem alguns candidatos a... existem alguns polinômios que resultam nisso. Por exemplo, o polinômio de ordem 1, né, o meu polinômio de Butterworth de ordem 1 de S é simplesmente S mais 1. Por quê? Quem vai ser o módulo de B1 de J ômega? Ele vai ser o módulo de menos... Desculpa, menos nada. Vai ser o módulo de J ômega mais 1. Então, quem é que é o módulo desse cara, né? É a raiz da parte real ao quadrado mais a parte imaginária, ômega elevado ao quadrado. Né? Então, essa aqui vai ser o meu módulo dessa função, né? O módulo desse fasor aqui é esse cara. Então, esta função está prevista aqui, né, na minha função de Butterworth. Então, deixa eu só conferir aqui, porque esses polinômios aqui estão lá na Wikipédia. Eu lembro de ordem 1, ordem 2 e 3. Ordem 2 é S ao quadrado mais raiz de 2S mais 1. E o de ordem 3, se não me engano, era S mais 1 vezes S ao quadrado mais S mais 1. Deixa eu conferir isso rapidinho. Pronto. Olhei lá na Wikipédia, são esses aqui os polinômios, certo? Então, estão aqui os polinômios de Butterworth das 8 primeiras ordens. Então, todos esses polinômios aqui, se você substituir S igual a J ômega e fizer o módulo desses polinômios, né, Bn de J ômega, todos eles vão ser da forma raiz de 1 mais ômega elevado a 2n. Esses são, né, essa é a forma, né, do polinômio de Butterworth normalizado. Né? Então a gente está fazendo com que a frequência de corte seja 1 radiano por segundo. Beleza, ok. Que mais? Como é que a gente distribui, né, esses polos aqui? Né, porque naturalmente estas funções terão raízes. Então essa primeira aqui é muito clara, né, que a raiz vai ser em menos 1. Né, e as demais, todas elas você pode fazer esses fatores, né, e descobrir onde é que estão essas raízes. Quando a gente olha no plano, o que vai resultar, né, dessas raízes? Todas elas têm uma coisa em comum. Se a gente coloca o lugar das raízes e faz um círculo, não sei se eu vou conseguir fazer esse círculo bem legal, mas enfim. Eu estou colocando aqui um círculo, certo? Aqui é a parte real e aqui é a parte imaginária. Todos os meus polos estarão
igualmente distribuídos ao longo do semicírculo na parte esquerda. Então, se a minha função tem ordem 1, eu só tenho um polo e ele está exatamente no centro. Se a minha função tem ordem 2, eles têm que estar separados de 90 graus, né? Já que eu tenho 180 graus aqui ao longo do semicírculo. Então eles vão estar separados de 90 graus e, obviamente, eles também têm que ser pares complexos conjugados, né? Então eu vou ter um cara aqui e um cara aqui separados de 90 graus, ou seja, aqui eu tenho 45 e aqui eu tenho 45 graus e 90 graus. É este espaçamento equivalente, né? Esse espaçamento igual, que vai fazer com que o meu filtro tenha esses polinômios e, portanto, estas respostas, né? Deixa eu apagar todo mundo aqui. Beleza. Ordem 3. Então, o que vai acontecer em ordem 3? Se são 180 graus, tá? Eu vou dividi-lo em 3 partes de 60 graus. Então, eu vou ter aqui, ó, um pouquinho mais de 45, né? Então 60 graus, 60 graus. Só que eu fiz errado aqui, né? No caso, para eu conseguir colocar os 3, eu tenho que colocar primeiro um aqui, e aí 60 graus e 60 graus. Então aqui eu tenho 30, 60, 60 e mais 30 graus. E assim sucessivamente. Se são 4, eu vou ter 180 dividido por 4, 45. Eles têm que ter 45 graus de distância entre si. Então, vamos fazer aqui. Então, aqui está o semicírculo. Estou fazendo rapidinho só porque, enfim, tá? Eles têm que ter 45 graus de diferença entre si. Então, o meu primeiro polo, ele vai estar na metade disso. Então, a metade de 45 é 22,5. Meu primeiro polo vai estar um ângulo de 22,5. E aí depois 45, 45 e 22,5. Então, aqui está muito mal desenhado, mas é 45, 45, 45 e os últimos 22,5. Para poder fazer, né? Desculpa, pessoal. Para poder fazer essa distribuição, ok? Para poder fazer essa distribuição. E note que se você for fazendo as raízes de todos esses polinômios, todos eles terão essa mesma característica, né, das raízes. Então é daqui que vem o fato dos polos serem igualmente espaçados e, obviamente, não por acaso, os polos igualmente espaçados vão gerar, né, essa curva mais suave, com a derivada mais lenta. Beleza. A gente viu, né, aqui as funções normalizadas para os filtros de Butterworth, mas na vida real nós vamos trabalhar com as funções não normalizadas, né? Nós vamos trabalhar com as funções completas. E aí a função de transferência do filtro de Butterworth pode ser expressa como T de J ômega, né? O módulo de T de J ômega, como sendo 1 sobre a raiz de 1 mais epsilon ao quadrado ômega sobre ômega p elevado a 2n. E novamente n vai ser a ordem do filtro. Então beleza. Ômega p, quem é que vai ser ômega p aqui? Ômega p vai ser a minha frequência de corte, certo? E epsilon é um parâmetro que vai depender aí da sua máxima variação na faixa de passagem, né? Então não vai ser 1, ela vai depender desse parâmetro epsilon. Então a primeira coisa que a gente pode avaliar é o seguinte: em ômega igual a ômega p, ou seja, exatamente na minha frequência de corte, o meu T de J ômega p, o módulo disso aqui, vai ser 1 sobre raiz de 1 mais epsilon ao quadrado. Ou seja, vamos observar lá a nossa função, certo? Então, se eu tenho essa função de transferência, tá? O meu ganho
ainda está normalizado, né? Então, estou começando aqui em 1, esse é o módulo de T de J ômega. Na minha frequência de corte ômega P, eu estou definindo, né, a minha ondulação na frequência de corte para ser não superior a esta função 1 sobre 1 mais epsilon ao quadrado, certo? Então, como a minha função de Butterworth é monotônica, ou seja, ela só decresce ou só cresce, neste caso, ela só decresce, ela vai cruzar, né, a minha frequência de corte exatamente no valor 1 sobre 1 mais epsilon ao quadrado. Então, 1 sobre raiz de 1 mais epsilon ao quadrado. Então, isso significa que a minha atenuação máxima, ou seja, minha atenuação máxima é quem, né? É essa distância aqui. Vamos só relembrar lá para olhar. Tá lá em cima. Aqui, minha atenuação máxima. No caso do meu filtro passa baixa, né? Tá aqui, a minha atenuação máxima dentro da banda de passagem. Será que page down funciona? Que aí se for, funciona muito bem. Então vai ser melhor usar page down. Então aqui na minha banda de passagem, a minha atenuação máxima dentro da banda de passagem vai ser dada por esse cara. Então a minha atenuação máxima é dada por menos 20 log do módulo de T de J ômega P. Isso aqui dá 20 log de raiz de 1 mais epsilon ao quadrado. Ou eu posso dizer que o meu parâmetro epsilon vai ser igual a raiz de 10 elevado a A máximo sobre 10 menos 1, que é a inversão dessa equação aqui, né? Se a gente inverte, passa 20 dividindo, depois, enfim, inverte o logaritmo e depois passa a raiz aqui, né? Passo menos 1 e depois a raiz. Então, o meu parâmetro epsilon desta função será definido por estas quantidades. Beleza. E quanto à minha função na banda rejeitada, né? Então, eu já estou com o quadrado prontinho aqui. Vamos dizer que esta é minha banda rejeitada. Não valeu a pena ter usado esse quadrado. Vamos usar a linha normal. Vamos dizer que a partir daqui, ó, eu estou rejeitando. E eu vou dizer que esta é a minha banda rejeitada, BR. Ok. Então, quem é que vai ser a minha atenuação mínima? A minha atenuação mínima vai ser essa diferença aqui, A mínimo. Só um comentário, né? A mínimo é sempre maior do que A máximo, tá? É esquisito isso, mas enfim. Isso acontece porque a gente está tratando da atenuação mínima necessária para garantir que esse cara seja rejeitado, né? Então, beleza. Obviamente, essa minha banda aqui vai ser a banda de transição. Vidas trans importam. Então, essa é a minha atenuação mínima, certo? Banda de transição, banda rejeitada. Essa minha atenuação mínima vai ser dada pelo valor da função nesse ponto. Essa é a frequência ômega S. Então, eu também vou usar essa mesma função para dizer que no início da minha borda de passagem, ou seja, exatamente em A de ômega S, o meu A mínimo vai ser igual a menos 20 log da minha função de transferência, o módulo de T de J ômega S. Certo? Essa é a minha... Bem, é meu A mínimo. Certo? E aqui é só substituir T de J ômega S. Então, esse cara daqui vai dar igual a 10 log de 1 mais epsilon ao quadrado, ômega S sobre ômega P elevado a 2N
Então, a gente vai usar esta função para definir quem é a ordem necessária n, certo? Note que na minha primeira função, né, a função que eu determino epsilon, eu não tenho ordem aqui. Esse cara não depende da ordem, né? Porque independente da ordem, todos eles vão cortar no mesmo ponto. Já para o meu A mínimo, eu preciso escolher o valor da ordem tal que eu tenha a resposta maior do que o meu A mínimo. Certo? Ou seja, vamos dizer que eu quero que essa minha banda rejeitada seja 30 decibéis numa frequência qualquer aqui. Então eu vou substituir aqui a minha frequência e vou substituir a ordem 2, por exemplo. Se o meu A mínimo for maior do que essa minha atenuação necessária, ok, ordem 2 é suficiente. Se o A mínimo não for igual a 30 ou maior do que 30, eu preciso aumentar a ordem do filtro para conseguir um filtro que atenue ainda mais. Beleza? Então é assim que a gente pode determinar como é que a gente vai criar os nossos filtros de Butterworth, ou seja, como é que a gente determina o lugar dos polos, né, ou a ordem do filtro de Butterworth. Então, para definir a ordem de um filtro, é esse o procedimento para o filtro de Butterworth que é necessário fazer. Ok, vamos dar uma olhada no outro tipo de filtro, que é o filtro de Chebyshev. Tá? Então, vamos lá. Não assim. Filtro de Chebyshev. Então, a ideia por trás do filtro de Chebyshev é outra, tá? A ideia por trás do filtro de Chebyshev é garantir que a minha derivada seja máxima em torno, né, do meu ponto de transição. Então, uma função do filtro de Chebyshev vai ser parecida com isso aqui. Eu quero que essa derivada seja mais alta, né? E a derivada dos filtros de Chebyshev são, em geral, mais altas, né, do que as derivadas dos polinômios de Butterworth. A gente usa esse tipo de filtro quando a derivada, quando eu não exijo, né, planura na função, na banda de passagem, certo? Quando o meu requisito mais importante é a separação entre as bandas, então é aí que eu uso o filtro de Chebyshev. Beleza. Então, o filtro de Chebyshev, ele é projetado para que a sua função de transferência, T de J ômega, possa ser descrita da seguinte forma. 1 sobre raiz de 1 mais epsilon ao quadrado cosseno ao quadrado de n a cosseno, ou seja, cosseno menos 1, de ômega sobre ômega p. Isso para ômega menor ou igual que ômega p. E o meu t de j ômega, o meu módulo, né, da minha função, será dado por 1 sobre raiz de 1 mais epsilon ao quadrado cosseno hiperbólico ao quadrado de n cosseno hiperbólico invertido, né, o arco cosseno hiperbólico de ômega sobre ômega p, fechou a raiz. Isso para ômega maior que ômega p. Beleza, então a gente tem essas duas formas, né, para a frequência. Beleza. Quem são os polinômios, né, que causam esse tipo de resposta? Deixa eu colocar aqui esses polinômios. Ok, são esses aqui os polinômios, peguei lá na Wikipédia também. Esses são os polinômios para os filtros de Chebyshev do tipo 1. Ou seja, se na minha função de transferência T de S, é muito ruim porque ele usou a mesma letra, né? Eu tenho N de S e D de S, e D de S tem uma dessas formas,
a minha resposta do filtro será uma resposta característica de Chebyshev. Ok? E veja que essa é uma característica ondulatória, né? Ela é uma característica ondulatória. Certo? Então, quanto maior é a minha ordem n, mais... como é que eu posso dizer? Mais picos e vales eu terei na minha resposta. Vamos, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, plotar esses polinômios aqui lá na nossa calculadora gráfica. Deixa eu apagar todo mundo aqui. Vamos lá. Eu coloquei 5 ordens aqui das funções de Chebyshev. Veja a primeira ordem. A primeira ordem é bem simples, tá? Então, para x entre 0 e 1, essa é a resposta. Se eu tiro aqui o 1, o que vai acontecer, né? Além da minha frequência de corte, lembre-se que aqui eu estou plotando eles normalizados, tá? Então, além da minha frequência de corte, ele continua aumentando, tá? Eu estou plotando aqui o polinômio, certo? Então, se eu estou plotando o polinômio, então isso implica que esta minha função aqui, a minha função de transferência vai ser 1 sobre isso, tá? 1 sobre isso, mais substituindo x igual a j ômega, tá? Então, só para a gente ter uma ideia aqui. Menor que 1. Beleza. Quem é o meu polinômio de segundo grau? É o 2x² menos 1. Note que ele também está confinado entre o limite 1 e menos 1. Né? Que é a minha função de terceiro grau. Veja que a minha função de terceiro grau já vai ter, né, mais pontos em que ele intercepta 0, menos 1 e 0. 0, menos 1, 0 e 1 de novo. Quando eu começo a aumentar a minha ordem. Mas veja que claramente esses polinômios estão sempre confinados nessa região 1 e menos 1. Para a ordem 5, veja que ele continua confinado entre 1 e menos 1. Por que isso é importante? Porque quando eu tiro o módulo desse cara aqui, a minha função vai ondular entre um valor máximo, que vai acontecer quando essa função cruzar 0, e um valor mínimo, que vai acontecer quando essa função cruzar 1 ou menos 1. Isso vai resultar, né, nas formas de Chebyshev e nas diferentes ordens do filtro de Chebyshev. Eu vi agora que eu não peguei uma figura para as várias ordens do filtro de Chebyshev, mas a gente pode desenhar isso aqui rapidamente fazendo... Eu vou fazer o seguinte, vamos plotar esse cara aqui, certo? Vamos plotar a função mesmo, certo? Então, é 1 sobre 1 dividido por raiz, né? Então, SQRT, raiz de quem? 1 mais, vamos fazer epsilon igual a 1, certo? Então, vai ser cosseno ao quadrado de quem? Aliás, deixa eu fazer o cosseno normal e depois elevar ao quadrado, porque vai que dá errado, né? Então, cosseno de n, aí o primeiro n vai ser 1, vezes cosseno menos 1. Será que se eu colocar cosseno menos 1, isso vai funcionar? Acho que não. Cosseno elevado a menos 1. Aí não, elevado a menos 1. Eu não sei se isso vai fazer o que eu quero. Porque eu acho que isso aqui vai... Acho que isso funciona. Cosseno. Bem, vamos descobrir agora se isso vai funcionar ou não. De x, certo? E aqui o nosso é x sobre ômega p, o nosso ômega p vai ser 1. Então, beleza. Só que aqui beleza, cosseno, e aqui é cosseno ao quadrado. Então, todo mundo aqui vai ficar elevado. Deixa eu primeiro fechar. Desculpa. E todo mundo aqui vai ficar elevado ao quadrado. Deixa eu colocar aqui uma outra coisinha. E elevado ao quadrado. Beleza. Ok. Parece que funcionou. E vamos agora delimitar essa função para x maior que 0. Opa. Maior. Ih, caramba, peraí. X maior que 0. Beleza. Por que ele só plotou até aqui? Não era para ter plotado só até aqui, não é mesmo? Mas vamos lá, vamos fechar todo mundo. X maior que 0. Ok, mas por que ele parou aqui? Ah, tá. Desculpa, essa função só é definida até esse ponto.
Ok, beleza. Vamos agora copiar e colar, para ver o que acontece quando a gente aumenta essa ordem aqui. Agora, ordem 2. Então, olha só o que aconteceu, né? A minha função, ela começou a ondular, né? E aí ela cai nesse mesmo ponto. Vamos agora fazer a ordem 3. Veja só a resposta. Eu não gostei que isso aqui ficou vermelho. Eu não sei se eu tenho como mudar, essa ficou tudo igual aqui. Mas enfim, tudo bem. Ordem 1, ordem 2, ordem 3. Então veja que essas ordens aqui ó, correspondem aos pontos em que a minha função, o meu polinômio era 0 e o ponto do meu polinômio era 1. Tá? Acontece o máximo e o mínimo. Aqui para a ordem 4 e aqui para a ordem 5. Então essas são as minhas funções de Chebyshev para as 5 primeiras ordens. Então veja aqui, o número de máximos e mínimos equivale ao número da ordem, né? Equivale à ordem do meu filtro. Então aqui, por exemplo, ordem 5, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 e depois a função cai. Né? Em 4, por exemplo, eu começo em 0, então 1, 2, 3, 4 e a função cai. Tá? A queda também é definida por uma outra função, mas essa função é só decrescente. A gente não precisa plotar ela aqui, né? Mas, enfim. Aqui estão, né, as nossas funções para as 5 primeiras ordens do filtro de Chebyshev. Tá? Aí a grande vantagem do filtro de Chebyshev é que a sua derivada nesse ponto, é maior quando comparada ao filtro de Butterworth. Então vamos aqui colocar o filtro de Butterworth para a ordem 5, para a gente comparar com esse filtro aqui de Chebyshev, tá? Então qual é a resposta de Butterworth? 1 dividido por SQRT de 1 mais x elevado a 10. E aqui vamos também colocar só para x de 0 até 1. Só para a gente ficar com o mesmo intervalo aqui. Ué, o que eu fiz de errado aqui? Botei um intervalo que não existe, né? Agora. Então dê uma olhada aqui. A gente tem dois filtros de ordem 5, tá? Ou seja, a gente usou o mesmo número de elementos, o mesmo número de elementos armazenadores. 5 capacitores, vamos dizer assim. Ou, enfim, 3 capacitores, 2 indutores, não importa. A gente usou 5 elementos armazenadores de energia. E olha o que aconteceu com a nossa resposta. Olha lá o que aconteceu com a nossa resposta. A resposta do Butterworth de ordem 5 é extremamente plana dentro da minha banda de passagem. Né? E ela começa a cair aqui no final. Mas como ela demora para cair, ela cai com uma derivada mais lenta. Já a função de Butterworth oscila bastante, né? Mas quando ela cai com uma derivada mais alta, separando de maneira mais íngreme, né, a banda de passagem da banda de transição. Perfeito? Então essa é uma das ideias aqui por trás da nossa determinação do tipo de filtro. Ok? E aí vamos observar onde é que ficam, né? Como é que a gente caracteriza o filtro de Butterworth. Então, o filtro de Chebyshev. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai observar é que o módulo de T de J ômega P vai ser o fim da banda de passagem. Tá? Então, de novo, se a gente desenha aqui a nossa banda de passagem, aliás, deixa eu desenhar bonitinho, vai. Então aqui está a nossa banda de passagem, quer dizer, está a nossa função de transferência, o módulo de T de J ômega. E aí eu vou ter uma certa ondulação, eu estou normalizando, aqui eu começo com 1, então eu vou ter uma ondulação aqui de ordem n, né? E a minha função vai terminar aqui, no finzinho da ondulação. Então aqui eu vou ter ômega p. Obviamente a função t de j ômega p vai determinar quem é o meu A máximo. Então o meu A máximo é igual a menos 20 log de T de ômega P, J ômega P, né?
Então vamos olhar lá na função. Oh, caramba. Vamos olhar lá na função. Então quando a gente faz ômega igual a ômega P, esse cara aqui vai dar 1. Tá? E aí quando a gente reverte essa função, esse cosseno aqui vai dar tudo... vai dar 0, cosseno... Ômega, isso aqui vai dar 1, né? Enfim, quando a gente inverte esse cara daqui, todo esse cosseno ao quadrado vai dar 1. Ok? Vai dar 1. Então, portanto, 1 mais... vai ser 1 sobre raiz de 1 mais epsilon ao quadrado. Tá? Porque esse cosseno aqui vai dar cosseno invertido de 1, né? E o ângulo para isso é o 0. Então, portanto, vai dar cosseno de 0, que é 1. Então, esse cara daqui é novamente menos 20 log de 1 sobre raiz de 1 mais epsilon ao quadrado. Veja que, né, as duas funções têm a mesma função, têm a mesma forma em A máximo, tá? Então esse cara daqui vai dar 20 log de raiz de 1 mais epsilon ao quadrado. Portanto, a forma como a gente calcula o epsilon é exatamente igual. O epsilon vai ser dado por raiz de 10 A máximo sobre 10 menos 1. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente tem que determinar qual é a frequência de corte. Dada a frequência de corte, a gente vai determinar quem é o parâmetro epsilon da minha função não normalizada, né, da minha função de transferência lá completa. A partir disso, eu vou agora determinar quem é o ômega p. Ômega p não, vou determinar quem é o ômega s. Então essa função está caindo aqui, beleza? Na minha função, na minha banda rejeitada, eu vou ter agora uma atenuação mínima. Esse valor aqui de atenuação mínima. E a minha atenuação mínima vai ser igual a menos 20 log do módulo de T de J ômega S. Aqui vai ser meu ômega S. Certo? Ok. Então, o meu A mínimo vai ser igual a 10 log de 1 mais epsilon ao quadrado cosseno hiperbólico ao quadrado de n, sendo n minha ordem, né? Cosseno hiperbólico a menos 1 de ômega s sobre ômega p. Ômega s e ômega p são, obviamente, variáveis de desenho, né? Você já conhece ômega s, já conhece ômega p e já conhece a mínimo, tá? Então, quem é que falta determinar aqui? Falta determinar quem é n. N vai ser a ordem do filtro que garante que a sua atenuação vai ter um valor aí necessário, tá? Então, aqui o que é que você faz? Você vai jogando o valor de n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, até você encontrar um valor de atenuação que seja maior do que a sua atenuação mínima, ok? É óbvio que n tem que ser um número inteiro, porque nós só temos números inteiros, né, de elementos armazenadores de energia que a gente pode adicionar, certo? Bem, esses polinômios aqui podem ser invertidos, né, para que a gente obtenha quais são as posições dos zeros, né, dos zeros não, né, das raízes e, portanto, os polos. E esses polos estarão nos seguintes pontos, tá? Eu não tenho o menor interesse em deduzir e nem a menor preocupação na dedução dessa equação. Então vai ser menos ômega p seno de 2k menos 1 sobre n, n é a ordem do filtro, vezes π sobre 2, vezes o seno hiperbólico de 1 sobre n do seno hiperbólico invertido, né? O arco seno hiperbólico de 1 sobre epsilon, fechou, fechou, essa é a parte real, mais j ômega p
cosseno de 2k menos 1 sobre n, π sobre 2, cosseno hiperbólico de 1 sobre n, seno hiperbólico menos 1, né, invertidos, 1 sobre epsilon, para k igual a 1, 2, até n. Certo? N é aqui a sua ordem do filtro. Ok? Então é dado por essa função. Bem, a ordem de resolução aqui, primeiro o que a gente tem que ter? Como é que a gente resolve um problema desses? O que são requisitos? Os requisitos do problema são ômega-p, ômega-s, ou seja, quem é a banda de passagem, quem é a banda rejeitada. Além disso, eu tenho que ter A mínima e tenho que ter A máxima. A mínima é a mínima isolação na banda rejeitada e a máxima é a máxima ondulação na banda de passagem. Esse requisito é para ambos, né? Ambos os filtros. A partir disso, o que eu vou fazer? Eu vou determinar epsilon. A partir disso, eu vou determinar quem é a minha ordem n. Lembrando que essa ordem n, ela é meio que, né, você pode até inverter a equação. Se você inverter aquela equação, no caso, essa equação aqui, ó, você vai jogar o valor de A mínimo, que você já tem, e você vai encontrar um valor de n, que muito provavelmente não vai ser um valor inteiro, e aí você usa o inteiro superior, né, ao que você encontrar. Você encontrou 3,2, você usa a ordem 4. Tá? Ou então você pode simplesmente ir jogando aqui diferentes valores de n até você encontrar um A mínimo que seja maior do que o seu A mínimo necessário. Tá? Então, a partir disso, você encontra quem são os polos, né? Então você encontra os polos. Beleza? Então essa é a forma como a gente vai resolver esse tipo de problema, tá? Eu sugiro que vocês observem lá no livro de vocês, tem 2 exemplos, tá? Um exemplo de resolução para filtro de Butterworth e um outro exemplo de resolução para os filtros de Chebyshev na determinação dos polos, tá? Então, olhem aqueles exemplos, estudem isso, vejam direitinho como que funciona, tá? Tentem fazer por si mesmos os exemplos ou alguns exercícios do livro, tá? Aqui não é meu interesse resolver esse tipo de problema, porque, obviamente, esse é um problema super simples de resolver. Então, aqui a minha ideia é só fazer com que vocês entendam o jeito da coisa e que consigam fazer depois, olhando a resolução do livro ou seguindo esses passos aqui. Beleza, pessoal? Eu vou terminar esse vídeo por aqui, tá? E vou colocar mais um, vou gravar mais um agora de funções dos filtros. Então vamos ver qual é a relação dos zeros, tá? Nessas funções que nós estamos querendo construir. Beleza, pessoal? Obrigado e até a próxima.